Eu sou o professor Hélio e está começando o Glitch. Bom, a gente quase que depende da internet para fazer quase tudo hoje em dia. Para trabalhar, para estudar, para se divertir, para conhecer pessoas, até para arrumar treta. Agora, isso não é novo. A gente acha, de repente, que a internet é uma grande novidade, uma grande inovação dos últimos anos, e na verdade ela começou muito tempo atrás. E também, assim como o computador, ele só surgiu por causa de grandes investimentos da área militar, da área de defesa, a internet também. Ela começou através de investimento em pesquisa para fazer com que os computadores conversassem uns com os outros, e essa pesquisa foi financiada pelo Departamento de Defesa, principalmente nos Estados Unidos, que é onde se começou a fazer a conexão de redes de computadores em longa distância. Os computadores ainda eram muito grandes, muito caros, então para poder aproveitar os recursos de vários computadores ao mesmo tempo, precisava conectar esses computadores. A princípio, se conectou só 3 computadores. Isso foi lá em 1969. Foi até depois que o homem foi à Lua, porque foi em julho de 69, e em setembro de 69 é que aconteceu a primeira conexão em computadores de longa distância, e isso aconteceu em universidades na Califórnia e em Utah, nos Estados Unidos. Bom, os caras conectaram esses computadores, mas para isso eles tiveram que criar do zero, eles tiveram que criar todos os equipamentos, como hoje a gente chama de roteador, de modem. Na época nada disso existia, isso teve que ser inventado, e eram máquinas enormes, do tamanho de uma geladeira duplex. Com essa conexão, que ainda era muito lenta, se começou a perceber a vantagem que você tinha de usar as redes de computadores de longa distância, mas ainda era uma coisa muito fechada, muito dependente de instituições de pesquisa, de militares. Não era como é hoje, em que qualquer pessoa pode acessar a internet. Ela nem tinha esse nome de internet no começo, era ARPANET. Depois ela foi evoluindo, outros países conectaram seus computadores dentro do próprio país, e depois também conectaram os computadores com esses computadores da ARPANET, e aí sim a internet surgiu com esse nome de Inter, porque é a rede entre as redes, interredes. A internet foi evoluindo bem aos poucos no começo, porque não existia comércio eletrônico, poucas empresas investiam no desenvolvimento da internet, realmente era algo muito governamental, militar, onde se fazia essa evolução em passos bem pequenos. Para você ter uma ideia, em 1972 é que foi criado o primeiro e-mail. Um e-mail era mandado de uma máquina para outra, não de um usuário para outro. Você tinha que saber o endereço da máquina, não o endereço da pessoa. Quando eu falo máquina, é o computador. Então você mandava uma mensagem de um computador para outro computador, e imagina só, 1972 que foi criado esse primeiro meio de comunicação, que hoje, né, ajudou bastante a gente chegar até aqui, mas hoje também já está começando a cair em desuso por causa de outros meios de comunicação mais ágeis, mais fáceis que nós temos. Mas junto com o e-mail foram surgindo algumas tecnologias importantes. Por quê? Imagina só, no começo os computadores eram muito diferentes uns dos outros, e eles eram feitos por fabricantes diferentes e tinham grande dificuldade de se comunicar uns com os outros. Então teve que uns caras criarem um protocolo que a gente usa até hoje, chamado TCP/IP, que fazia com que as máquinas falassem uma mesma língua. E aí sim, a internet começou a evoluir, começou a crescer em número de computadores, primeiro as centenas, depois os milhares, foram surgindo outros serviços, mas ainda tudo muito fechado. Nos anos 80 aconteceu um fenômeno muito interessante, que foram criados os BBS, que ainda não era a internet que a gente usa hoje, mas eram clubes de usuários, de nerds que gostavam, né, de usar computador, e eles conectavam seus computadores a um outro computador, que era o servidor chamado de BBS, e eles começaram a trocar mensagens, trocar arquivos, fazer essa interação que a gente faz hoje na internet, mas eram nos BBS. Com a evolução dos BBS, as pessoas começaram a achar interessante aquilo, e aí começaram a pressionar para que os BBS se conectassem à internet que já existia, aquela rede mundial de computadores. E aí isso aconteceu nos anos 80, e em 1990 aconteceu um momento muito importante para a internet, que foi criada pela primeira vez a web. Então, quer dizer que a web e a internet não são a mesma coisa? Não, não são.
A web é aquele ambiente que a gente entra quando você entra no navegador, quando você entra no browser e coloca lá www, o endereço de alguma coisa, você está usando a web. Essa web foi criada por um cara chamado Tim Berners-Lee para facilitar a vida das pessoas que usavam a internet, porque era muito complicado de usar a internet e os BBS. Você tinha que saber de cor um monte de comandos, um monte de códigos para poder acessar e se comunicar na internet, e com a web ficou tudo muito mais fácil. Afinal de contas, você bastava lembrar o nome www, o nome do site, ou no caso da empresa, da instituição que você queria entrar, e depois .com ou .com.br. Então a comunicação, o uso da internet se transformou numa coisa muito mais fácil. Isso foi em 1990, 91, e nesse mesmo momento o Brasil começou pela primeira vez a liberar com que a internet pudesse ser acessada por pessoas, por cidadãos comuns, o que era no começo proibido. Só quem trabalhava numa universidade, no centro de pesquisa ou em instituições militares é que tinha acesso à internet. Então em 1994, 95, 96 é que a gente teve acesso à web pela primeira vez. E também foi nesse momento que surgiu o comércio eletrônico. E uma das principais empresas do comércio eletrônico, a Amazon.com, surgiu em 1994. E isso impulsionou demais a web, fez com que muita gente quisesse usar a web e fez com que muitas empresas quisessem colocar dinheiro para desenvolver e crescer essa web. A web então se transformou num grande fenômeno, um enorme fenômeno de popularidade. Vários sites começaram a ser mais importantes do que outros meios de comunicação, que eram bem tradicionais, e o crescimento da web levou a algo que a gente tem muito hoje, que é chamado de Web 2.0. É uma evolução da web que é o seguinte: no começo, as empresas produziam conteúdo para as pessoas consumirem. Hoje, o que aconteceu com a Web 2.0 é que as pessoas produzem conteúdo para outras pessoas consumirem. Então, nesse movimento, a riqueza de conteúdo da web, ela cresceu exponencialmente. E nós temos uma enorme variedade de conteúdos criados que a gente encontra lá no YouTube, feitos por pessoas comuns, os youtubers, os influenciadores, que estão no Instagram, que estão no TikTok. E isso tudo é um fenômeno recente, porque no começo da web eram só as empresas que colocavam conteúdo para a gente consumir. Esse movimento ele acelerou demais, mas muito mesmo, no momento que a internet foi para as nossas mãos. Ela saiu de cima da mesa, ou seja, não era mais obrigatório ir para um lugar onde tinha um computador, porque você conseguia acessar a web e a internet num dispositivo móvel. Isso começou lá no finalzinho da década passada, em 2007, 2008, com o lançamento do iPhone, que não é o primeiro smartphone, mas foi o primeiro a ficar muito popular. E a evolução dos smartphones fez com que os aplicativos virassem um outro fenômeno, que tem aplicativo para tudo. E os aplicativos eles se tornaram não só uma grande fonte de renda para as empresas, mas uma grande fonte de facilidade para a vida das pessoas. As pessoas hoje encontram aplicativos para fazer quase tudo, para coisas, desde coisas muito importantes até coisas nem um pouco importantes, mas elas fazem parte do nosso cotidiano. Praticamente o dia todo a gente está utilizando o smartphone com um ou outro aplicativo e todos eles estão conectados através da internet. Essa rede que surgiu em 1969, que não tinha nada a ver com o que a gente faz com ela hoje, mas que evoluiu de uma maneira que se tornou indispensável para a gente resolver os nossos problemas, fazer as nossas compras, trabalhar, estudar, divertir e, por que não, até arrumar uma treta. Bom, espero que você tenha gostado da história da internet e a gente vai falar mais sobre isso nos próximos episódios do Glitch. Lembrando também que estamos em várias plataformas, inclusive em podcast. Se você gostou, dê um like, se inscreva e até a semana que vem no Glitch.